Olá pessoal, olha eu de novo. Como eu disse, hoje eu estou bombando. E vamos lá agora. Por que não fazer um testamento também? Primeira coisa, o que é um testamento, né? Vamos pensar aqui o que é um testamento. É um documento legal, confeccionado em vida, ó, utilizado por uma pessoa que deseja expressar a vontade em relação à forma e os beneficiários em relação à distribuição de seus bens após a morte do testador. Beleza, conceituamos testamento. Então, alguém pode ir no cartório ou fazer via particular mesmo, a lei prevê as duas formas, expressar a sua vontade sobre questões que envolvem assuntos pessoais, morais, após o seu falecimento. Normalmente ele é utilizado como uma alternativa à doação de bens, porque doação também, como eu disse, aliás, eu não disse também a doação, a gente vai falar da doação, mas é bem similar com o testamento, porque também gera muito custo fazer uma doação em vida. O Código Civil prevê a possibilidade de qualquer cidadão com capacidade civil, tem que ter discernimento, claro, plena, emitir uma declaração de vontade. E dispor de seus bens, ou no todo ou em parte, de forma como lhe convier, respeitando os limites e 50% dos herdeiros necessários. Então, o que significa respeitando o limite de 50%? Se ele tem ainda algum herdeiro necessário dentro daquele rol do 1829 que eu falei para vocês, ele tem que deixar reservado no testamento 50% para aquelas pessoas, porque são herdeiros legais, legítimos. Agora, os outros 50% dele, ele pode dispor em testamento para quem ele quiser. Beleza. Só que o testador, que é o proprietário do bem, ele pode nomear indivíduos beneficiados do seu patrimônio conforme sua livre escolha. Então, pode ser um sobrinho, pode ser um vizinho, pode ser gato. Quantas vezes a gente não vê falar que bilionários aí deixou todo o patrimônio deles para um gato, né? Você já ouviu falar sobre isso? Eu já. É uma loucura, né? Porque tanta gente precisando deixar para um gato. Tudo bem, pode deixar até para uma instituição de animais. Eu concordo, ajudar animais, quem gosta de animaizinhos. Mas tem muita gente passando fome aí, precisando, que eu acho que podia estar dividindo, né, a fatia aí também. Judicialmente falando, o testamento é um documento oficial. Então, ele tem uma forma legal que ele tem que seguir, uma regra prevista no Código Civil. E se ele não obedecer essas regras, gente, ele pode ser nulo. No ato da abertura do inventário, quando essa pessoa morrer, o testador, ele pode ser nulo, porque ele não seguiu os trâmites, os parâmetros legais previstos em lei. Ele é personalíssimo, ou seja, somente o próprio interessado em partilhar pode elaborar. Não adianta o vizinho falar assim, eu vou fazer um testamento para Valéria, ela tem patrimônio, então eu vou ali fazer um testamento para ela deixar os bens dela para o gatinho, para o cachorrinho, para o vizinho. Não, é personalismo. Se eu tiver que fazer testamento, é eu que tenho que ir lá e fazer, tá? E lá desse documento, que é totalmente formalizado, vai dispor todo o patrimônio na ocasião do meu falecimento. Quando Valéria falecer, ela vai deixar o bem para fulano, ciclano, pegando tal, e tem 50% para legítima que ela não quis mencionar, mas está aqui reservadinho, tá? Ela fez tudo certinho. Só que para isso, você tem que fazer... Você também paga por isso, viu, gente? O testamento, ele tem as suas desvantagens, por quê? A principal finalidade dele é a disposição testamentária, como eu já disse, né, de última vontade, é uma decisão em vida para que o patrimônio dessa pessoa seja partilhado após o seu falecimento, conforme expressa a descrição da sua vontade no documento. Ele pode ser considerado uma ferramenta possível de registrar uma partilha no cartório ou não. Só que é uma vontade absoluta. O testamento, ele, mesmo sendo assim um patrimônio pessoal, se houver herdeiros necessários, parentes de linha direta, ou seja, os filhos, cônjuge, pais, aquela linha que eu falei necessária, ele vai ter limitação dos bens a partilhar. Ele só vai poder testar, como eu disse, 50%. E na ausência dos herdeiros necessários, se ele não tiver filho, pai, mãe, cônjuge, sobrevivente, a partilha dos bens deve ocorrer entre os parentes colaterais, ou seja, irmãos, tios e sobrinhos.
E se também não tiver irmãos, tios e sobrinhos, qualquer dos herdeiros possíveis, na ausência de testamento, a herança pode ir para o Estado. A herança que a gente chama de herança jacente, tá bom? Mas no testamento, ele traz, assim, muitas desvantagens também. Porque quando você faz um testamento, eu já te falei, você tem essa limitação. E se você fizer um testamento de forma fora dos parâmetros legais, ele pode ser nulo no ato da abertura do inventário por quem se achar no direito de ser seu herdeiro legal, tá? No início, a lei... tipos de testamento, a gente já, eu não vou citar, eu não vou ficar falando muita coisa para vocês, mas existe o processo judicial, o testamento público, né, que é aquele que o testamentário, ele é indicado para apresentar a certidão ou traslado ao juiz por intermédio da ação de abertura de registro, cumprimento e arquivamento de atestamento público. Após o juiz analisar os requisitos de validade das disposições e após a oitiva e a concordância do Ministério Público, ordenará o seu cumprimento. Então, esse quando você vai para o judiciário e o testamento é lido lá na presença do juiz, porque toda vez que a gente abre o inventário, gente, tem uma certidão que a gente fala, certidão de busca de testamento. É obrigatório. Tanto no cartório como no juiz, você tem que fazer essa busca de testamento. Então, isso é no cartório nacional o cartório nacional de registro de testamento. Você entra no link e dá os dados do falecido e faz esse trabalho. Então, esse inventário, esse testamento, quando você pesquisa, você já emite uma certidão para o seu processo de inventário, tá bom? Então, você já consegue visualizar se essa pessoa tem ou não. Então é muito importante que o testador, quando procura um profissional, um advogado para fazer um testamento, ele seja instruído dos seus direitos e deveres com relação ao próprio patrimônio, porque senão às vezes a sua vontade em vida, quando ele falecer, não vai ser cumprida, porque ele não foi feito da forma correta, da maneira correta. Tudo bem? Vamos para o próximo item daqui a pouco.